foi me submeter à missão do meu marido. Foi quando eu o encontrei em missões. Daí eu entendo que o Senhor me deixou ir, porque a maior missão da minha vida era encontrar o meu Boaz. Porque o Boaz, ele aponta para Cristo, né? O Redentor. E foi um processo de muitas coisas na minha vida, porque o Renan veio de uma família pastoral, ministerial. O Renan só viveu isso, né? Ele estava em missões um tempo como jovem. O pai dele falou: vai, meu filho, vai lá servir, você tem vigor, agora é a hora, né? E o meu sogro sempre brinca, pastor Renato Fernandes, né? Pastor fundador da Yelby Church no sul da Inglaterra, em Bournemouth, um homem de Deus, um homem obediente. Pensa, você com 2 filhos e a sua esposa, com uma missão de ir para a Inglaterra sem falar inglês, mas entendendo que o Senhor tem um chamado. E ele sempre fala algo, ele fala assim: tem choro de brasileiro lá. E nós estamos lá como o seu novo lar. Um lar longe de casa, mas que lembra casa. Que tem feijão, que junta todo mundo e faz o bolinho, né? Que fala em português. Temos também pessoas que falam inglês, nós temos a tradução simultânea. Enfim, mas estamos lá. E meu sogro foi um homem muito corajoso, muito obediente, tem sido. Nós somos fruto, né, daquilo que ele semeou ali também. Nós somos as extensões, somos os galhos, né? O meu sogro, ele está ali, o meu marido, né? Meu marido também vem ao Brasil, mas o Senhor estendeu os nossos galhos, né? Porque a árvore, eu tive até uma visão em uma ocasião que eram 2 casas e tinha um muro separando. E aqui está a nossa árvore, né? Nós, lá na Inglaterra. Só que a árvore, ela começou a tomar uma proporção muito maior do que a gente imaginou. Então, os galhos começaram a cair no vizinho. Sabe aquela árvore que você está passando na calçada e tem a manga do lado de fora? Dá para comer também. Então, fruto aqui, mas fruto aqui também. Então, por causa dessa boa semente, por causa da estrutura familiar, né, pastoral, da igreja local, esses galhos, eles tiveram força para alcançar lugares que nós não alcançávamos antes. E eu entendo que o Senhor está fazendo isso. Eu vi um tema, você falou de frutos, eu lembrei. É um texto que você escreveu falando, né, de sentir o aroma. Não sei se até se você se lembra desse texto, porque já tem um tempinho. Do aroma dos figos, né, que a gente já sente mesmo antes da figueira, né, dar o fruto, ela já exala o perfume. E que isso é o que nos dá esperança. É verdade. Então você, né, hoje compreendendo que a sua maior missão, você que já tinha o desejo de ser missionária, veio ali através do seu marido, da sua família, de hoje vocês em conjunto servindo a Cristo ali. Você, antes disso, de que forma você sentia esse perfume? Esse prenúncio de que algo iria acontecer. Quando você encontrou seu esposo, um pouquinho antes disso, você sentia que estava por vir alguém que iria transformar tanto a sua vida? Sim. Sim, eu quando orava ao Senhor, eu me lembro até que na própria comunidade ribeirinha, eu orava, né, por uma família, para o Senhor fazer a vontade dEle. E eu me lembro que o Senhor me deu uma palavra sobre Davi e Abigail, né, e Ele falou: eu vou te dar um homem que é guerreiro, um adorador, um homem de Deus, um homem pronto. Só que você não está pronta. Então eu entendia que era um processo. Tanto por isso que Deus sempre falou assim comigo, né? Sobre esse resgatador, sobre esse redentor, porque eu aprendi muita coisa com ele. Então eu já sentia que Deus tinha algo, e eu sentia assim no meu coração, não sei explicar, né? Mas eu sentia que era ministerial. Eu sabia que eu o acompanharia, sabe? Então, assim, todos aqueles desejos de servir a Deus incluíam o Renan. Né? O Senhor já ouvia, eu que não ainda conhecia. Né? Então, eu tinha esse sentimento que tudo ia começar quando eu encontrasse. O meu marido foi muito rápido. Né? Quando eu o conheci, quando eu o vi a primeira vez. Como foi, Paula? O Senhor falou: ele é teu esposo. Que dia? Onde? Conta detalhes. Para! Foi num acampamento. Eu fui, assim, visitar, estava fazendo faculdade. Foi nessas férias. Foi nessas férias também.
ali, e ele já estava na base, né, missionária, servindo também de todas as formas, né, ensinando os alunos, ministrando também, que ele é músico, né, então, pastoreando através da música, a gente pode dizer assim, né, porque as músicas, elas pastoreiam o nosso coração. Se elas pregam a palavra de Deus, elas pastoreiam, é isso que elas têm que fazer, né. Então, eu fui entendendo assim, e quando eu vi, eu falei, mãe, né, depois que eu voltei para casa, daí compartilhei com os meus pais que eu sentia que eu deveria voltar e tal, e daí com muito cuidado, assim, eu ficava morrendo de medo, sabe, porque eu era jovem também, né, eu falava, ai mãe, eu acho que tem um rapaz lá, eu vou casar com ele. Ela, ai meu Deus, ela ficou super assim, e eu não sabia que ele era da Inglaterra, eu não tinha tantos detalhes, porque eu só ouvia, eu nunca tinha conversado com ele. Isso que eu ia falar, você sabia que ia casar e não sabia nem que ia conversar. Nada. E da parte dele, ele também teve essa sensação, você sabe, hoje em dia vocês ele conversando? Conta, a gente morre de rir, né, ele vai rir, porque ele fala que, porque o homem, ele é convidado a morrer pela mulher, isso diz sobre sacrifícios, né, a ensiná-la, a lavá-la com a palavra, então assim, o homem, por que ele se sacrifica? Porque a mulher, principalmente hoje, ela é muito poderosa. Então o homem, ele precisa assim ser firme. Imagina para ele ter que às vezes falar um não, ou falar não é assim. Então é um embate muito grande, né? Porque as mulheres não estão querendo se submeter a nada. E a gente tem que entender que morrer por alguém é morrer pelo culpado. Então assim, isso implica em adversidades, né? A Bíblia, ela nos convida a nos submetermos e o marido proteger e amar a esposa e morrer por ela. Mas isso implica sacrifícios, muitas das vezes não satisfazer o seu desejo, né? Mas como um líder, falar assim, olha, quantas vezes meu marido fez isso, faz até hoje, graças a Deus. Amor, eu sei que você gostaria muito de fazer isso, mas não é tempo, você não está pronta. Ou, amor, eu quero te dirigir nisso porque não foi legal o que você falou, fala de outro jeito, só que a gente não quer ser corrigida. Né? E às vezes a gente pode ser corrigida por qualquer pessoa, menos por eles, né? A gente se sente às vezes, daí a gente se sente oprimida, daí não, quando um homem, ele tem o filtro, né, da palavra de Deus, ele te ama, ele cuida de você, ele te protege, não tem religião que mais abraça a mulher do que o cristianismo, honrando a mulher, a elogiando, né? Então assim, esse cuidado do Renan, essa forma com que ele me envolveu foi me direcionando, né, na minha missão confiada. E a parte dele, né, quando me viu, porque daí a gente se encontrou, oi, não, nada. Nada, tipo, oi, tá. E um dia, ele orando pela esposa dele, ele foi viajar, ele estava acho que em Curitiba, daí ele falou que a experiência dele com o Senhor foi assim, você um dia me perguntou qual era a sua melhor escolha. É ela. Ele falou, nossa, que diferente. Nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado, e eu muito extrovertida, ele muito quieto. Sabe assim, o oposto. Nossa. Daí ele falou assim, sim, e você vai pagar um preço por ela. Ela não está pronta. Você deu trabalho? Assim, eu tenho vaguinho. Você não essa carinha. Essa cara de anjo. Essa cara de anjo. Você deu trabalho. Olha, eu brinco com as meninas, né? Eu fiz assim, porque às vezes eu falo assim, ó, nada de que vai subindo no chifrinho, né? Não, deixa. Por quê? Porque eu não tinha referências. Por mais que toda a minha casa tivesse boa vontade, muitas das vezes falha. Em nome da boa vontade, fazemos coisas erradas. Então, eu precisei aprender na marra o que era, né? Servir a Deus, ter princípios e valores, aprender a renunciar, né? Em nome do reino, não do monarca, né? Eu gosto muito quando tem aquela série The Crown, né? E tem uma frase da rainha, porque nós temos uma grande monarquia na Inglaterra, porque, né, estamos morando lá, então a gente tem bastante acesso, né? E ela fala algo interessante que aponta, né, para o reino de Deus. Ela fala assim, não é sobre o monarca, é sobre a monarquia. Então assim, não é sobre mim, é sobre o reino. Então eu precisei entender que não era só o serviço, era muito além. Todas as minhas escolhas, todos os meus passos, tudo aquilo que eu faço, como eu me movo, como eu falo, o que eu falo,
tudo não é sobre mim, é sobre o reino de Deus. E isso implica, né, muitas das vezes, fazer como Paulo. Eu não vou fazer isso para não fazer o meu irmão pecar. Tem coisas que nós adotamos como estilo de vida para abençoar outras pessoas só porque elas são imaturas. Isso, com certeza. E isso diz sobre muitas renúncias. Porque você fala, não é justo. Mas o que é justo então? Você não pode abrir mão disso? Se você não está disposta a abrir mão disso, então o que você está disposta? Porque o Evangelho fala sobre morte. É porque agora a gente não é crucificado mais, né? Porque os discípulos foram também como Cristo, né? Ali. Então, se não estamos dispostos a fazer o mínimo, quantas vezes eu falei, não, tá bom, é fácil? Claro que não. Mas muitas das vezes foi necessário. Então, o Renan foi trazendo esses princípios e valores que nos sustentaram e hoje eles são fruto. 15 anos de casados.